com o tema Blindando a Sua Família. Nós agora precisamos proteger o nosso coração. Nós já entendemos qual é a ferramenta que Deus nos orienta a proteger a mente, que é a palavra de Deus. Agora nós vamos entender como é que eu protejo o meu coração. Lógico que com o auxílio e a orientação da palavra de Deus, nós vamos aprender que para proteger o nosso coração, nós temos que fugir do pecado. Regiane, como assim? Tá, nós aprendemos o que é pecado com a Bíblia, ok? É Deus quem nos ensina o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que é santo, ok? Lendo aqui você vai aprender, vai deixar de ser refém de ideias e ideologias dos outros, ok? Você vai passar a ter as suas ideias e as suas ideologias que vêm de Deus, o que é o ideal para Deus. Então agora, falando sobre o coração, nós temos que falar a respeito do pecado. Eu vou ler agora para vocês o livro de Romanos, o capítulo 6 e o versículo 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Regiane, como assim? Quando a gente peca, Deus nos mata? Na verdade, quando a gente peca, existem duas mortes. O pecado que traz consequências. Muitas vezes é a morte do casamento, é a morte de uma relação, é a morte de, enfim, pode ser a morte de várias coisas. Se eu estou agindo de forma desonesta, isso vai me causar uma morte financeira, uma morte espiritual, né? E muitas vezes sim, dependendo do tamanho, né, da situação que você se envolveu pecaminosa, ele vai ter como consequência te levar à morte carnal também, morrer literalmente, né? Então, como funciona essa questão do pecado? Gente, tem aquele que comete um pecadinho, o pecado e o pecadão. Para Deus é tudo pecado, porém com consequências diferentes. E como que eu blindo o meu coração para fugir do pecado, para não cometer o pecado? Funciona assim, o pecado ele é um vírus, tá? Como se fosse um vírus. E esse vírus, ele entra por algumas janelas. E tudo começa na mente, nos pensamentos. A janela muitas vezes é o olho, o que o olho está vendo, o que o ouvido está ouvindo, ou o que eu estou falando. Isso tudo traz informações para a minha mente. Então ali o pecado começa, né? E até o próprio maligno mesmo, vamos dizer assim, ele fica aqui, ó, né? Trazendo dardos, ideias ruins e negativas, fazendo você acreditar em algo que não é do projeto de Deus para sua vida. Ele começa a soprar o projeto dele. Quando você pede ajuda para o Espírito Santo, ele começa a acionar, a acender uma luzinha do perigo, tá? Ele vai falar, ó, esse pensamento aí não é legal. Então nós temos que fazer o quê? Já fechar essas janelas que foram abertas e tirar o mal pela raiz na nossa mente, no nosso pensamento, já bloquear ele ali. Por quê? Se esse pensamento desce para o meu coração, ele se torna uma paixão, ele se torna um desejo. E quando se torna uma paixão e um desejo, surge uma vontade muito grande de eu colocar em ação. Aí vai para as minhas mãos. Simbolicamente falando, tá? Que é onde eu vou agir de forma pecaminosa, onde eu vou viver o pecado, onde eu vou praticar a iniquidade, aquilo que entristece a Deus. Então, começou a vir aqui os pensamentos que não são bons, ideias que não são boas, que o Espírito Santo vai te alertar. Você já vai automaticamente falar, eu repreendo esse pensamento, eu não aceito esse pensamento na minha vida, já vai clamar a Deus, né? Porque Ele é o teu auxiliador que te ajuda a vencer esses pensamentos negativos e errados. Então, quando a gente vê alguém
que busca santidade, ou que aparentemente tem uma vida que vive em santidade, não é que ele não tem pensamentos errôneos, né? Que ele não tenha pensamentos ruins. É porque ele já entendeu que o pensamento ele tem que ser travado. Não pode descer para o coração, porque senão vai virar uma ação e um estilo de vida. E aí, qual é a segunda parte? Calma aí, eu sentia, eu até sabia que aquilo é errado. Porém, eu tô praticando e já virou um estilo de vida. Mentira, ixi! Até eu acredito nas minhas mentiras. Mentira já virou verdade. Tô dando um exemplo, tá? Eu poderia ficar aqui até amanhã falando uma lista imensa de pecados que desagradam a Deus. Não que são errados aos meus olhos, mas que são errados para Deus e eu tenho como estilo de vida, ok? Então eu poderia ficar até amanhã aqui citando coisas que desagradam ao Senhor, práticas pecaminosas, tá? Mas não é necessário. Lá no fundo, você sabe o que tem que ser mudado e corrigido na sua vida. Então vamos lá. Isso entrou na minha mente, desceu para o meu coração e eu já estou praticando. Então aí eu começo o quê? A cauterizar o pecado. O que é cauterizar? Eu começo a fazer de conta, me enganar que aquilo é certo. Que aquilo ali que está acontecendo está tudo certo. Que não tem problema nenhum. Que aquilo ali eu não tô prejudicando ninguém, uai. Qual é o problema, não é mesmo? Não, me dá prazer, é gostoso, eu gosto. Qual é o problema, não é mesmo? Então ali eu estou o quê? Banalizando, eu estou cauterizando o pecado, né? Aquelas coisas que Deus nos ensina que não é bom. Cauterizei, se tornou uma verdade. Então aí existe um momento, né, em que você tromba com um vídeo desse, o Senhor falando com você, né? O pecado tá aqui, bloqueia ele aqui, mas você já virou ação e você já até cauterizou para isso ficar mais leve, para isso não ser um peso, porque o pecado ele é pesado para carregar, não é fácil não, viu? Todo mundo que carrega pecado reclama, tá? Reclama mesmo, porque é pesado mesmo carregar pecado. E aí a gente começa a falar que a culpa é do outro, sendo que aquele peso tá nas suas costas porque o pecado ele é pesado, tá? Então aí vem Jesus e tira todo o peso. E ele põe nele, porque foi quando ele foi crucificado. E quando ele foi crucificado, ele falou: Regiane, para de carregar esse peso aqui, filha. Vamos resolver esse problema na sua vida. Ele catou todo aquele peso, todo aquele pecado que estava sobre mim e levou sobre ele. E foi derramado o sangue do Cordeiro, né? O sangue de Jesus que nos lava de todo o pecado. Então aí esse sangue ele é derramado, mas isso não acontece sem a minha permissão. Deus nos deu livre-arbítrio. Então se há uma consciência tua em que você já está na prática do pecado, há uma solução. Há uma solução. Clama o sangue de Jesus. Ele te lava de todo o pecado. Não há pecado que não existe perdão para o Senhor, ele te lava de todo o pecado. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então clama esse sangue precioso. Reconheça que Jesus já levou sobre si todos os seus pecados, né? Todos os seus atos ruins. E fala: Pai, eu quero ser livre. Eu não quero mais ser escravo do medo. Eu não quero mais ser escravo do pecado. Eu não quero mais ser escravo daquilo que não é bom. Eu quero ser como uma árvore que produz bons frutos. Que neste momento que eu desejo que haja uma revelação, né, no seu coração daquilo que você está fazendo, que eu estou fazendo, que desagrada ao Senhor. Que o Espírito Santo venha tirar toda a cegueira, toda a escama dos seus olhos e que haja um arrependimento. Porque quando eu pego um caminho, né, e aí eu falo assim: eu vou pegar um atalho ali que eu vou chegar mais rápido. E aí você vê que aquele atalho não é bom e você se arrepende daquele caminho que você pegou e que pode te dar grandes prejuízos aquele caminho. Você volta e pega o caminho original. Então é assim, que neste momento você venha reconhecer que você pegou um caminho que não é o projeto de Deus para a tua vida e que você volte, que você se arrependa, que você volte atrás e volte para o caminho que é Jesus. Eu quero orar agora com você a respeito desse assunto. Querido Deus,
Espírito Santo, visita a minha mente, visita a mente e o coração de cada um que está ouvindo essa mensagem preciosa e revela ao coração aquilo que tem que ser abandonado, renunciado, qual é a correção que tem que ser feita, qual é a rota que tem que ser mudada, revela no coração de cada um, tira o medo, Deus, tira o sentimento de incapacidade. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo agora, Deus, que sim, que nós teremos forças para abandonar o pecado. Deus, ensina também cada um a blindar o seu coração, que no momento em que o pensamento errado vier à mente, a prática do pecado vier à mente, querido Deus, dê sabedoria, Espírito Santo, para cada um rejeitar esses pensamentos e que eles não venham descer para o coração. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, se te edificou, compartilhe para edificar outras vidas. Se inscreva nesse canal, deixa seu like. Um grande beijo. Deus abençoe. Tchau!